E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram ou choraram? A última rodada foi uma rodada com muitas pontuações altas, eu fiz 86,01. Queria muito ter chegado aos 100 pontos, por muito pouquinho que eu não consegui, porque acabei optando pelo Jean Mota, que negativou, ao invés do Veiga, caso contrário, era mais de 100 pontos, mas tudo bem, acontece. O Gabigol era meu capitão, então isso me salvou bastante, me ajudou demais na última rodada. Me conte quantos pontos vocês fizeram, qual jogador foi o destaque e a decepção do time de vocês na 18ª rodada. E chegamos ao final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 19ª rodada, uma rodada bem complicada para escalar. Apenas 5 jogos disponíveis, 10 times pra gente. Vai valer apenas os confrontos do Bahia e Fortaleza, Cuiabá e Santos, Corinthians e Juventude, Chapecoense e Fluminense, Atlético Paranaense e Sport. Vocês estão bem confiantes em quais times ou em quais jogadores? Me contem aqui nos comentários. Entre os jogadores mais escalados, os jogadores do Corinthians aparecem em várias posições diferentes. É um time que eu gosto bastante para a rodada, pensando também em um possível saldo de gols. Acredito que o Corinthians tem bastante chances de um SG nesta rodada. Amanhã, no sábado, vai sair a minha escalação prévia para a 19ª rodada no canal oficial do Cartola. Como vocês sabem, toda rodada tem um vídeo meu específico com as minhas dicas e também com o meu time para a rodada. Então amanhã, às 10 horas da manhã, no canal oficial do Cartola. E aqui no meu canal, aqui nos meus vídeos, eu apresento jogadores para vocês que são bons nomes para a rodada. E eu sempre gosto de começar a sugestão de jogadores para vocês pelo goleiro. Eu destaco na rodada o Cássio, realmente, contra o Juventude, o Corinthians que melhorou bastante o setor defensivo. Os goleiros contra o Juventude fazem pelo menos 3 defesas por partida. Bento, do Atlético Paranaense, contra o Sport, pensando em um possível saldo de gols, visto que o Sport marcou apenas 8 gols no Campeonato Brasileiro. O Maílson, do Sport, contra o Atlético Paranaense, pensando em pontos de defesa, porque o Atlético Paranaense é um time que finaliza bastante, e isso faz com que os goleiros visitantes trabalhem bastante e garantam pontos de defesas. O Walter, do Cuiabá, jogando em casa contra o Santos que é um time que finaliza bastante também, e o Cuiabá, que está muito bem nas últimas partidas. E o Marcos Felipe, do Fluminense, jogando contra a Chapecoense. Os goleiros contra a Chapecoense fazem boas pontuações também, sempre tem defesa no decorrer da partida. Acredito que esses são os goleiros destaques para a 19ª rodada. Me contem qual será o seu goleiro. Na zaga, o meu destaque vai para o João Vitor, do Corinthians, que está jogando muito bem e sendo super regular, com média de 2 pontos de desarmes por jogo. Nino, do Fluminense, é um ótimo nome também. A Chapecoense é um time que cede bastante ponto para zagueiros. O Thiago Heleno, do Atlético Paranaense, contra o Sport, que é um time que não costuma marcar muito gol, marcou apenas 8 gols, pensando em SG, mas também o Thiago Heleno é um jogador bem forte na jogada aérea. O Jordan, zagueiro da Chapecoense, jogando em casa contra o Fluminense, é um zagueiro que dificilmente conseguiu manter o saldo de gols, porém ele é bem regular, nunca negativou e tem média de 2 desarmes por jogo. E para finalizar, o Gil, do Corinthians, jogando contra o Juventude, pensando no SG, mas que também o Gil é um zagueiro bem forte na jogada aérea. Na lateral, o meu destaque vai para o Fagner, do Corinthians. É um lateral bem regular, com 50 desarmes, a média de quase 3 desarmes por jogo. É um ótimo lateral. Fábio Santos, do Corinthians, por bater pênalti pelo lado do Corinthians, é interessante ter um lateral que bata pênalti. Então, se mantém um pênalti, se faz um gol, tem saldo de gols, estoura a pontuação. João Lucas, do Cuiabá, contra o Santos, é um lateral que apoia bastante o ataque, mas também desarme. Os laterais direitos contra o Santos fazem boas pontuações de desarmes. E eu gosto também do Egídio, mesmo sendo jogo fora, é um lateral que dá bastante passe incompleto, porém ele cruza bastante, aumenta o potencial dele para assistência, é um lateral que apoia bastante o ataque, então é interessante, mesmo sendo um jogo fora de casa. E o Busanello, da Chapecoense, jogando contra o Fluminense, é um lateral bem regular nas pontuações, apoia o ataque e tem uma boa média de desarmes também.
No meio de campo, meu destaque vai para o Nicão do Atlético Paranaense. É um jogo em casa contra o Sport. Agora sem o Terans, o Nicão dá falta, isso potencializa a questão de assistência e de gol. É o Pikachu do Fortaleza, um ótimo nome também, por jogar bem ofensivo no último jogo, fez quase 7 pontos sem gol e sem assistência. Crispim, também do Fortaleza, por ser o dono das bolas paradas pelo lado do Fortaleza, potencializa assistência, gol. É o Lucas Mugni do Bahia, por ser um meia super regular no Cartola, tem uma boa média de desarmes também, nunca negativou e é aquele meia que entrega pelo menos 4 pontos por partida. E algum meia do Corinthians, tem a sugestão do Juliano, Renato Augusto se jogar, acredito que algum meia do Corinthians se encaixe também entre os meias para esta rodada. No ataque, o meu destaque vai para o Robson do Fortaleza, em um jogo fora contra o Bahia. O Bahia que é um time que costuma levar gol. Robson não marca gol há 3 rodadas, teve uma quedinha realmente no Campeonato Brasileiro, porém é o vice-artilheiro com 7 gols marcados e o Fortaleza ocupa a 3ª posição no Campeonato Brasileiro. É um nome que eu gosto bastante para a rodada, é o Robson no ataque. O Jô do Corinthians, por ser o atacante e capitão mais escalado, o problema do Jô é que ele é um jogador que depende muito do gol para pontuar para o Cartola, porém é um nome bem interessante para a rodada. O Luca do Fluminense jogando contra o Chapecoense, que é um time que costuma levar gol dos atacantes. Na última rodada, inclusive, ele marcou um gol, então é um nome que eu gosto bastante. O Genisson do Cuiabá contra o Santos, que é um time que levou 4 gols no último jogo, um atacante bem interessante e diferente para a rodada. E o Bissoli do Atlético Paranaense jogando em casa contra o Sport. Fez um gol contra o Palmeiras na última rodada, um jogo importante para o Atlético Paranaense, que vem de 5 derrotas consecutivas, então pode ser uma boa apostar em um atacante do Atlético Paranaense contra o Sport em casa. Em relação aos técnicos para a rodada, na minha opinião, Silvinho do Corinthians é o melhor nome, tem potencial para boa pontuação, principalmente se conseguir o saldo de gols diante do Juventude. Antônio Oliveira do Atlético Paranaense contra o Sport. Uma outra sugestão seria o Vojvoda, técnico do Fortaleza, fora de casa contra o Bahia. Me contem quem será o técnico de vocês. E aí, curtiram as minhas dicas? É uma rodada com menos opções, então eu tentei equilibrar um pouco mais em relação aos nomes e os confrontos aqui para vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Me contem se vocês vão utilizar alguma das minhas dicas, se vão ir com algum dos jogadores que eu citei aqui. E me contem também como que ficou o time final de vocês para a 19ª rodada e quem será o capitão. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe e ativem o sininho de notificação. Um beijo e até a próxima rodada. Fui!